Olá galera, Paulo Ferreira aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Galera, estou muito feliz de estar gravando esse podcast, hoje sou só eu, tá? Um podcast solo, onde eu vou falar das 10 coisas do Revit que vão te ajudar a entender o Dynamo. A 10ª coisa, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão escutando, elas não sabem o que é e não usam ainda no seu dia a dia de trabalho, beleza? É um recurso aí do Revit que é muito interessante, que todo mundo deveria usar e pouquíssima gente usa, acredito que por não conhecer, tá bom? Então, galera, vamos lá. Eu elenquei aqui 10 coisas que, na minha opinião, são coisas que se você souber mexer, se você utilizar, se você entender bem os conceitos, essas 10 coisas elas vão te ajudar a entender melhor o Dynamo e a ter mais ideias de como fazer as coisas no Dynamo, tá? Antes da gente passar para essas 10 coisas, galera, deixa eu passar um contexto aqui para vocês, gente. Vê só, eu tava morando, deixa eu só contextualizar, eu tô num ambiente agora, galera, que talvez vocês tenham algum barulho externo, talvez tenha alguma coisa aí que não fique realmente perfeita, eu já vou pedindo desculpa aí a vocês, mas eu tô tentando gravar esse podcast aqui. Eu estava no interior, na capital aqui, eu sou de Pernambuco, certo? E eu estava em Recife, só que aí eu precisei vir aqui passar o resto dessa quarentena aqui com a minha família. E enfim, lá em Recife eu tenho meu espaço para gravação, meu espaço para gravação não, meu quarto, né? Mas assim, eu estava sozinho lá e tal, então agora realmente eu não tenho um espaço muito adequado para gravar, para evitar possíveis barulhos externos, tá bom? Mas aí eu já peço desculpas a vocês, o importante é o conteúdo, e eu vou tentar tratar esse áudio o máximo que eu conseguir, para que ele fique bem bacana de se ouvir e que você possa ter esse conteúdo, beleza? E eu também não vou me estender muito, tá, galera? Eu quero fechar aí mais ou menos nos 30 minutos de podcast, para que eu possa entregar esse conteúdo aqui para vocês e também não fique tão cansativo, beleza? Mas vamos lá, galera. 10 coisas 10 coisas do Revit que vão te ajudar a entender o Dynamo. Antes da gente começar, a primeira coisa, eu só queria te dizer que eu voltei para os... eu sou um amante de música e eu estava no Tidal, testando o Tidal, e eu voltei para o Spotify. Então eu estou renovando a minha playlist. O nome da minha playlist no Spotify é Music Addiction, então se você está escutando e você gosta de música, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode, ou se você estiver escutando isso no Spotify, se esse podcast aí estiver no Spotify, procura aí no meu perfil, Paulo Ferreira Din, Music Addiction. Essa playlist eu renovo ela toda semana com as principais músicas que eu estou escutando no momento, beleza? Então vamos lá. Número 1. Parâmetros de tipo e instância. Você sabe o que é parâmetros de tipo e parâmetros de instância? Se você não souber disso, você vai ter muitas dificuldades de fazer as coisas dentro do Dynamo, tá? Principalmente quando você estiver trabalhando com a rotina que vai mexer com parâmetros dos elementos. Então, o parâmetro de tipo e instância, de forma direta, é onde você cria uma família e você tem os tipos da família, beleza? Então, o parâmetro de tipo, ele vai agir no tipo. Então, por exemplo, você tem uma janela, e os tipos da janela são 1,20 por 1,5, 1,10 por 1,20, 1 por 1, por exemplo. E aí, galera, quando você tem essas janelas, e você altera, por exemplo, você quer alterar a largura da janela. Você entra no tipo da janela, Edit Type lá no Revit, e você muda a largura de uma janela de um determinado tipo. E todas as instâncias dessa janela que forem do mesmo tipo, quando você alterar lá no Edit Type, ela vai alterar no projeto todo. Se você já mexe nisso, você já sabe, já conhece bem isso. E o parâmetro de instância, por exemplo, é o peitoril. O peitoril, teoricamente, todas as janelas daquele... eu não vou dizer nem teoricamente, eu vou dizer... por padrão, quando a gente coloca várias janelas num pavimento, elas vão ter o mesmo peitoril, se elas forem das mesmas dimensões. Mas às vezes o arquiteto, por algum motivo, quer dar uma variada, ou por causa do conceito da fachada, quer abordar um conceito mais de dinamismo na fachada, e ele começa a variar os peitoris
dessas janelas. Beleza, que isso fode o pedreiro, fode o mestre de obra, mas tudo bem, é conceito de arquiteto, né? Então aí, galera, esse parâmetro de peitoril, ele não é um parâmetro de tipo, ele é um parâmetro de instância, ou seja, cada unidade daquela janela no projeto pode ter esse parâmetro com um valor diferente. Então isso é parâmetro de instância, ou seja, para cada elemento, e parâmetro de tipo é para cada tipo de uma determinada família, beleza? E aí, se você entender isso, na hora de você alterar o valor desses parâmetros lá no Dynamo, você já vai saber o que fazer exatamente, beleza? Então isso aí é a primeira coisa. Deixa eu só numerar aqui para não me perder, porque eu tô com a lista aqui, mas ela não está numerada, beleza? Deixa eu numerar aqui, beleza. Coisa 1, já falei. Segunda coisa que, se você entender bem, vai te ajudar no Dynamo é parâmetro de projeto. Tem gente que não sabe trabalhar e não sabe nem o que é parâmetro de projeto, tá? Só que o parâmetro de projeto, ele é um parâmetro que você cria, que ele só vai existir no projeto, beleza? E aí você geralmente cria esse parâmetro de projeto e você pode estabelecer esse parâmetro a uma categoria ou a várias categorias. E aí você consegue criar um parâmetro que vai estar trabalhando numa categoria, em várias categorias, o mesmo parâmetro, e você vai poder, e aquele parâmetro ele só vai existir dentro daquele projeto. Por isso que o nome é parâmetro de projeto. E assim, quando você vai ler um parâmetro, você consegue também ler esses parâmetros de projeto. Se o parâmetro for de instância, por exemplo, você consegue ler ele pelo Dynamo, beleza? Mas é bom você manter isso, você saber exatamente trabalhar com esses parâmetros de projeto, beleza? Parâmetros globais, tá? Os parâmetros globais ou global parameters, eles são parâmetros muito interessantes. Por quê? Digamos que você tem um parâmetro de material. Vamos falar de material, beleza? Então você tem uma porta, e essa porta ela tem lá o alisar, alguns chamam de alisar, outros chamam de batente, outros chamam de marco. O nome técnico que eu uso, porque eu trabalho numa empresa de esquadria, é marco, que é justamente a moldura da porta. Tem gente que chama de moldura, a moldura da porta. Geralmente você tem padronizado o material da moldura da porta e da janela. Então, por exemplo, você tem um tipo de porta e o material daquele alisar, ele é uma madeira. Então é um parâmetro de tipo e é madeira. E aí você tem várias outras famílias de janela que o material da moldura da janela também vai ser a mesma madeira. Então, ao invés de você sair em cada elemento mudando esse material, você pode entrar no tipo, você pode repassar esse parâmetro para um parâmetro global. O que é um parâmetro global? É um parâmetro que vai controlar, ele pode controlar vários outros parâmetros dentro do projeto, beleza? E aí, com o Dynamo, você também consegue acessar esses parâmetros globais, beleza? E fazer as modificações que você precisar. Então, é só você se ligar nisso, só você se ligar nessa diferença que vai te ajudar lá na hora de usar o Dynamo, beleza? Então, vamos lá. Eu já falei de 3 conceitos, vamos para o 4º conceito, beleza? Mas antes da gente prosseguir, deixa eu fazer a propaganda dos nossos patrocinadores. Mentira, não tem patrocinador, gente. Isso aqui é eu e eu mesmo, nessa porra, tá ligado? Inclusive, se nessa pegada de redes sociais, de produção de conteúdo. Caramba, eu acho que tem um pássaro aqui. Pera aí, galera. Tem alguns pássaros aí. Vocês me desculpem. Eu acho que eu não vou conseguir tirar isso na pós-produção, mas enfim. Vamos esperar que, sei lá, algum bicho aí passe e coma eles, para eles não atrapalharem o resto do podcast. Tô brincando, gente. Tô brincando. O conceito dos 3 tipos de famílias no Revit. Isso é o 4º ponto. Você sabia que nós temos 3 tipos de famílias no Revit? São as famílias de sistema, as famílias carregáveis e as famílias chamadas Model in Place ou modeladas no local, beleza? Esses 3 tipos de família, gente, eles são a forma como você trabalha com essas famílias no Revit é um pouco diferente, tá?
As famílias carregáveis, elas têm um jeito de trabalhar, as famílias de sistema, elas também têm outro jeito de trabalhar, e as model in place também, as modeladas no local. Então você precisa entender o conceito desses três tipos, e claro que eu vou te dar o conceito, né? Por exemplo, famílias de sistema são famílias que você não cria tipos por fora. Você não cria nada do zero por fora. Você só muda o tipo. Aí você diz, Paulo, como assim? Paredes, pisos, deixa eu ver, paredes, pisos, forros, beleza? Paredes, cortinas, que está dentro de parede, né? Então são escadas. Então são famílias que você tem ali já no Revit as configurações, tem a família ali dentro, e você só edita o tipo da família. Você nunca vai criar uma parede num template de parede, por exemplo. Não existe isso dentro do Revit. Você vai editar o tipo e aí você vai colocar o que você quiser, as camadas que você quiser, enfim. Então é isso aí. As famílias carregáveis são as famílias que você modela fora e você carrega ela no seu arquivo. Então, são a maioria das famílias aí que a gente conhece. Mobiliário, alguns elementos estruturais, decoração, família de urbanização, vegetação, enfim, um monte de coisa. E as famílias de model in place são aquelas famílias que a gente sempre recomenda você não utilizar, porque são famílias extremamente difíceis de se quantificar e de se colocar informações. Elas são pobres de informações. Então, mas essas famílias também existem, são as model in places, e geralmente a galera gosta de usar até para fazer bancada às vezes. Enfim, existe uma série de usos aí, mas a gente sempre recomenda só quando for uma coisa realmente específica de um projeto e você não precisa de tantas informações, ou as informações que você precisa você consegue colocar. Aí você pode utilizar essa model in place, beleza? Quinta coisa que vai te ajudar bastante a entender o Dynamo Revit. Os conceitos gerais de parametrização de famílias. Então, gente, na verdade eu vou chamar isso aqui de conceito básico. E aí eu te pergunto, você que está me escutando, você já modelou uma família paramétrica no Revit? Você já modelou um mobiliário, uma janela, uma porta? Se não, eu te aconselho a procurar alguns vídeos aí no YouTube. Por favor, não vai comprar um curso. Você não precisa comprar um curso para isso. Bota aí no YouTube parametrização de famílias e você vai ver que você consegue algumas aulas onde você vai entender o básico, os conceitos básicos gerais de parametrização de família. Você não precisa ser um expert não, tá, gente? Você só precisa entender bem como é essa parametrização para ter uma ideia de como você utilizar o Dynamo de maneira mais eficiente. Eu duvido muito de alguém ter muito sucesso no Dynamo se essa pessoa não tem pelo menos esse conhecimento básico de parametrização de família, tá? Então se liga aí nessa dica, beleza? Vamos lá. Próximo item, links de arquivos Revit. Você já trabalhou com link? Não sei, mas provavelmente sim, porque link é uma coisa hoje que já está muito mais evidente, beleza? Galera, é o seguinte, quando eu estava na faculdade e eu estava trabalhando em projetos Revit com meus amigos, eu ainda não tinha um conhecimento tão grande em Revit, e aí eu não conhecia muito esse conceito de links nos primeiros projetos que eu fiz, tá? No primeiro, na verdade, só no primeiro projeto que eu fiz eu não tinha esse conhecimento de link. E galera, quando você está trabalhando num projeto, por exemplo, você está trabalhando num projeto na faculdade onde tem 2 ou 3 blocos, tá? Você consegue dividir esses blocos em 2, 3, 4, 5 arquivos e depois você tem um arquivo de coordenação que todo mundo está linkado nele. E aí naquele arquivo de coordenação você faz o seu detalhamento, ou se caso for preciso, ou enfim, faz um arquivo só de detalhamento. Então tudo isso é possível e tudo isso eu não conhecia no meu primeiro projeto que eu fiz e eu sofri muito. Então assim, quando você entende os links e como trabalhar com links no Revit, você também vai entender como é que você pode utilizar o Dynamo, tá? Existem rotinas que você pode fazer
para você selecionar os elementos do link, tá? E eu acredito que é no pacote BeamOrth que tem os nodes de você selecionar os elementos do link, beleza? Então se liga nisso aí que isso aqui é importante, certo? Vamos lá, sétima coisa que vai te ajudar a entender o Dynamo Revit, tá bom? Essa sétima coisa aqui ela é bem interessante, tá? Então, o sétimo ponto, olha, a gente já tá chegando, só tem mais 4 aqui, né, pô? Só tem mais 4 coisas, eu já disse que a décima coisa você você não vai se surpreender, mas assim, muita gente não vai utilizar, não utiliza esse detalhe aqui. E se você não... Veja só, se você está escutando esse podcast, você chegar na parte 10 e você perceber, caramba, eu já uso isso, beleza, você não vai ter perdido seu tempo porque eu estou dando outras informações aqui que talvez você não saiba. Só que se você chegar na parte 10 e você não conhecer até o momento essa ferramenta e você conhecer através desse podcast, cara, vai te agregar muito valor, velho. Isso eu te garanto, porque no dia que eu descobri essa ferramenta no meu trabalho, o meu chefe naquela época ele não conhecia também. E olha que meu chefe tinha muitos anos de experiência com modelagem de família, com Dynamo, e o meu chefe não conhecia essa ferramenta. E outra coisa, tudo bem, tá, gente? Ninguém conhece tudo, não. Não dá para conhecer tudo, não. Então, quando meu chefe descobriu isso, eu descobri, mostrei a ele, a gente disse, puta que pariu, velho, que negócio útil da porra esse negócio. Então, vamos embora. Sétimo ponto, a sétima coisa, criação e organização de tabelas. Então, você precisa entender bem de tabelas, de como criar, de como filtrar, de como organizar, de como agrupar as coisas. É interessante você entender, porque basicamente a gente faz muito isso dentro do próprio Dynamo. A gente trabalha muito com organização, com filtro, claro que de uma forma diferente, né? Porque a gente não tem... são formas de trabalho diferentes. No Revit você vai usar aquela interface de organização de tabela e no Dynamo você vai utilizar os nodes ali para fazer esses filtros. Mas o conceito de saber como é que os elementos vão ficar agrupados, o que é que você precisa para conseguir filtrar esses elementos, se você precisa criar um parâmetro de filtro, alguma coisa, esse conceito ele é fundamental, tá? Vamos lá, sétimo já falei. Oitavo, galera, quantos minutos de podcast a gente tem? 18 minutos. Olha aí, vai dar menos de meia hora aí, cara. Vai dar menos de meia hora. Vai ser um podcast bacana, beleza? Vamos lá. Oitavo podcast. Oitava coisa aí do Revit que vai te ajudar no Dynamo, beleza? Eu coloquei aqui criação, mas eu não vou colocar assim, não. Eu vou colocar assim... conceito de View Templates. Tu sabe o que é um template de vista? Se tu tá me escutando e tu não sabe o que é um template de vista, eu queria estar aí para dar uma tapa na tua cara. Porque um template de vista é uma coisa que todo mundo devia aprender na terceira ou quarta aula de um curso de Revit avançado. Do curso de Revit básico. Eu não sei se na terceira ou quarta aula, porque dependendo Mas enfim, tu tem que aprender num curso básico de Revit, tu tem que saber que porra é um View Template. Que porra é um template de vista? Gente, você sabe que a gente consegue numa vista configurar a categoria que a gente quer que apareça. Você sabe que a gente consegue configurar o peso de linha, a cor da linha, o estilo de linha, as achuras das coisas. Tu sabe que a gente consegue configurar isso, né? Então, a gente consegue salvar essas configurações em uma coisa que a gente chama de template de vista. E quando você entende o conceito dos templates de vista, como é que você pode organizar os templates, o que é que você deve colocar num template ou não, os vários tipos de templates, às vezes você tem um template para layout, um template para planta baixa, um template para um view template, tá? Não um arquivo de template, um view template, um template de vista para detalhamento de piso e tal. Então, quando você conhece esse conceito, você consegue ser mais... você consegue desenvolver rotinas mais inteligentes no Dynamo.
Porque às vezes você quer fazer uma coisa pelo Dynamo, que era muito melhor você criar um view template no Revit e só aplicar esse view template utilizando o Dynamo. Eu estou fazendo uma rotina agora, galera, que eu vou precisar criar, eu vou precisar selecionar uma parede, e aí essa rotina ela precisa criar o 3D da parede, a planta baixa e uma elevação, certo? Então agora, no momento que eu estou nessa rotina, eu já consigo criar a planta baixa e já consigo criar o 3D. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que eu não... Quer dizer, grande problema não, ainda estou desenvolvendo, ainda estou vendo a parte da elevação que vai ser filha da puta para conseguir fazer. Mas galera, por exemplo, tem coisa mesmo que o cara que eu estou fazendo, o meu cliente está pedindo, cara, mas vê só, nas plantas baixas tu vai precisar fazer isso e aquilo. E eu não vou precisar, galera, eu não vou precisar me estressar, porque é só criar um view template, e aí pelo Dynamo eu vou criar a vista 3D, por exemplo, e vou aplicar o view template nessa vista 3D, galera. Entendesse? Então, assim, eu vou... É uma coisa muito bacana que eu estou fazendo agora, esse material aí que eu estou desenvolvendo. Então, por favor, se você não conhece os view templates, puta que pariu, vai procurar e vai saber como usar, que vai te agregar muito valor, beleza? Vamos lá, galera. View templates. Olha aí, estamos chegando no item 10. Nono item, galera. Gente, eu vim gravar aqui num lugar, eu nem trouxe um copo de água, nem trouxe porra nenhuma para tomar, já tô com sede, mas a gente já tá acabando. Olha aí, 21 minutos de podcast. Rapaz, esse podcast vai ficar curtinho. Eu não gosto de coisa curta. Você tá vendo, se você for no meu YouTube, você vai ver que eu tenho muitos vídeos curtos, tá? Mas assim, os vídeos que eu mais gosto, que eu mais me divirto, que eu mais gosto de postar são vídeos de 1 hora, galera. Porque eu acho muito foda isso. O cara parar o tempo dele, pro cara fazer uma porra de um vídeo de Dynamo, de 1 hora, explicando passo a passo como você faz uma coisa, eu acho foda. Eu me sinto muito feliz quando eu boto um vídeo. Se eu pudesse, eu botava um vídeo de 1 hora todo dia, se eu pudesse. E eu falo isso pra vocês sem frescura. Eu gosto demais disso, tá? Eu gosto demais de postar esses vídeos. Mas enfim, vamos lá, galera. Gente, eu tive que fazer uma pequena pausa aqui no podcast porque teve um filho da puta que passou na rua aqui com um carro de som e aí eu tive que parar aqui o meu raciocínio aqui, beleza? Mas a gente já tá terminando. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês pelos barulhos externos. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, eu tô no melhor lugar aqui possível, tá? Ou era gravado em 1 hora da manhã. E se eu fosse gravado em 1 hora da manhã, não ia dar tempo eu editar e postar o podcast para vocês amanhã, tá? Eu tô gravando no domingo para postar na segunda, beleza? Gente, 9º ponto, criação de filtros de vista. Você precisa entender dos filtros do Revit e de como você pode mudar os gráficos dos elementos ou a visibilidade dos elementos utilizando esses filtros de vista. Então, com esse conceito de filtros de vista, é interessante. Por quê? Porque você consegue utilizar, muitas vezes, galera, a grande sacada é essa. A gente não pode se apegar ao Dynamo como se fosse, caramba, eu só quero fazer as coisas pelo Dynamo, por exemplo. A gente não pode se apegar ao Dynamo para isso. A gente precisa utilizar a ferramenta que mais vai agregar valor no momento. Então, se, por exemplo, a ferramenta, você quer fazer uma determinada ação e o Dynamo é a melhor ferramenta, porra, usa o Dynamo, caralho. Agora, se, por exemplo, o Dynamo ele não é, se é uma coisa que você pode fazer com os próprios filtros do Revit, é muito melhor usar a ferramenta que já existe, tá? Se a ferramenta funciona do jeito que você quer, é muito melhor usar a ferramenta do que usar o Dynamo. Porque às vezes a gente faz uma coisa que no próprio Revit já faz, mas às vezes a gente faz com o Dynamo por outras coisas que a gente pode fazer além daquilo. Deixa eu citar um exemplo. Uma coisa que a gente pode fazer é pegar um arquivo CSV, e esse arquivo CSV é um arquivo que é separado por vírgula, só tem número e vírgula no arquivo. Quer dizer, eu acho que tem só número, né? Eu não sei se tem letra, pode ter letra também, enfim. Um arquivo CSV é um arquivo onde os dados dele estão separados por vírgula. É isso. Eu acho que pode ter letra também. E aí, galera, você tem como pegar esses arquivos, você tem como criar os pontos que estão, por exemplo, esse arquivo de CSV ele veio de uma estação total, por exemplo, e aí você quer modelar
aquela topografia no seu Revit a partir dos pontos, beleza? Então, o que é que acontece, galera? A grande sacada aqui é que você pode fazer pelo Dynamo, você pode pegar esses dados desses pontos pelo Dynamo, criar os pontos no Dynamo, isso é bem fácil, inclusive eu já deveria ter postado um vídeo falando sobre isso, mas não postei ainda. E aí você cria a topografia pelo Dynamo. Só que no próprio Revit, nas versões mais novas agora, eu acredito, eu não sei desde quando tem isso, no Revit já tem uma ferramenta que você pega um arquivo CSV e ele já cria a sua topografia. Então, beleza, se você só precisa criar a topografia sem fazer mais nada, faz pelo Revit, caramba. Agora, se você precisa pegar esses pontos, se você precisa analisar os pontos, se você precisa excluir alguns pontos de acordo com algum critério que você tem, digamos que você só queira pegar uma parte desse arquivo, desses pontos, ou você queira fazer uma verificação que pontos até uma tal altura você quer eliminar os pontos. Gente, você pega o seu Dynamo e faz isso. Mesmo essa parte de pegar o arquivo CSV e você conseguindo fazer pelo Revit, mas é muito mais vantajoso, no caso, essa parte você fazer pelo Dynamo, porque além disso você vai fazer outras coisas, beleza? Então isso aí é um exemplo bacana, beleza? Então eu falei de filtros, né? Beleza. E aí, galera, ponto 10, o último ponto para a gente fechar esse podcast é o quê? Uso da Scope Box. Eu vou repetir, Scope Box, caixa de escopo. Eu acho que é assim que se chama aqui no Revit em português, caixa de escopo. E que porra é essa caixa de escopo? A Scope Box, gente, é uma coisa que eu achei incrível quando eu descobri. Na verdade, eu descobri e disse, caramba, é legal, olha, dá para fazer isso. Só que depois eu fui vendo que mas uma grande parte das coisas que foram desenvolvidas no Revit, elas foram pensadas para a Scope Box. Elas foram pensadas para serem usadas em conjunto com a Scope Box. E eu não vi ninguém usando essa porra ainda. Eu sei que tem gente que conhece, tá? Não me leva a mal não, eu sei. Mas assim, das pessoas que eu convivi até hoje, que não foram muitas, beleza? Mas as pessoas, existem escritórios aí que eu já conversei, ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabe o que é isso, Scope Box, tá? Então o Scope Box é uma caixa verde e é um cubo, na verdade, um retângulo, uma caixa que tem, você vê as arestas verdinhas dela assim. E você define o escopo do seu projeto. Então, por exemplo, você tem uma planta baixa, você tem uma edificação, você desenha ela na planta baixa e depois no 3D você puxa as setinhas para você definir a altura. E aí se você fizer uma vista, por exemplo, uma elevação, sabe o limite da vista? Você, ao invés de estar fazendo aquele trabalho filho da puta de em cada vista que você tem e fechar aquele quadradinho para cortar só no lugar que você quer, você pode selecionar todas as vistas do seu projeto e atribuir uma Scope Box àquelas vistas. E você pode fazer isso, inclusive, pelo Dynamo. E aí, galera, o limite da vista que você tem da elevação ou do corte vai ficar de acordo com a Scope Box. Então, ele vai ficar travadinho. Então, dentre essas ou outras maneiras que você tem, por exemplo, se você desenhar o plano de referência é uma coisa que quando você criar uma nova vista, o plano de referência vai cruzar a puta que pariu. Ele vai cruzar o projeto todinho. E quando você pega aquele plano de referência e você atribui uma Scope Box a ele, ou você vincula uma Scope Box ao plano de referência, ele só vai ficar contido, a visualização dele, tá? Só vai ficar contido na Scope Box, beleza? Então tem alguns detalhezinhos que você vai precisar saber para trabalhar com Scope Box, mas basicamente é esse, galera. Assim, as vantagens de se utilizar Scope Box é muito grande. E aí vamos falar um pouquinho de Dynamo. No Dynamo a gente consegue, deixa eu citar umas coisas que eu sei que dá para fazer. A gente consegue atribuir a Scope Box aos elementos, então você pode selecionar vários planos de referência, várias vistas e atribuir uma Scope Box a ele, tá? Até o momento, eu tenho uma pesquisada até ontem e até onde eu sei não é possível a gente criar Scope Box, criar ou modificar Scope Box pela API do Revit, para que a gente possa fazer isso no Dynamo, tá?
Até ontem que eu pesquisei, não é possível. Se alguém conhece alguma maneira e está escutando até aqui, primeiramente, muito obrigado. E deixa aí nos comentários alguma observação, beleza? Então é isso, galera. Então é muito isso, é muito dessa parte aí que eu queria falar para vocês. E espero que essas 10 dicas tenham agregado valor para vocês. A principal missão que eu tenho é agregar valor nesses conteúdos. E galera, por favor, pesquisa aí, Scopebox, velho. Começa a utilizar de verdade. Vai mudar totalmente, se você não usa isso, vai mudar totalmente a forma que você detalha as coisas e vai te ajudar pra cacete, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até próxima semana com mais um episódio do Paulo Ferreira Podcast, beleza? Valeu!